Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Meu nome é Geraldo Monteiro e estamos juntos em mais um programa Panorama Talks. E é um programa dedicado aos medicamentos e especialidades. E hoje o nosso assunto é como ampliar a produção de insumos nacionais. E para falar sobre esse assunto, temos aqui o nosso convidado, Norberto Prestes, presidente executivo da Abqif. Norberto, seja bem-vindo. Obrigado, Geraldo, pela oportunidade. Norberto, recentemente a Abqif fez um estudo onde divulgou que no Brasil precisa ser investido algo próximo de R$ 1 bilhão por ano nos próximos 10 anos, né, para chegar a ampliar a produção algo próximo de 20% dos IFAs. Explica para nós como é que foi feito esse cálculo, quem é que tem que fazer esse investimento, se é iniciativa privada, se é governo, como é que se complementa essas partes aqui? Governo e iniciativa privada para fazer esse investimento. Certo. Na verdade, Geraldo, o estudo a gente avaliou a partir da experiência das próprias indústrias farmacêuticas instaladas no Brasil, né? Para você iniciar um processo de desenvolvimento de uma molécula, de um insumo farmacêutico, você gasta minimamente 3 anos, né? E em geral, para você desenvolver, fazer todos os testes clínicos e chegar na ponta como medicamento em parceria com uma indústria farmacêutica, é um investimento por molécula em torno de R$ 20 milhões, em média. Isso pode variar para cima ou para baixo, dependendo da complexidade dessa molécula. Então, a gente pegou uma lista de moléculas e medicamentos que são utilizados numa quantidade bastante significativa no Brasil, especialmente pelo Ministério Público, e a gente conseguiu chegar nesse valor de 1 bilhão. Só uma correção, esse valor seria 1 bilhão para um trabalho de 5 anos, com já uma perspectiva de resultados na balança comercial, não na balança comercial, sim, na balança, exato. Mas, assim, de nós saímos de um patamar de produção de 5% e íamos para 20%. Isso se nós investíssemos em 1 bilhão em 5 anos, para desenvolver aproximadamente de 20 a 30 moléculas. Esse foi o nosso cálculo junto com os nossos especialistas e empresas do projeto. E aí você perguntou sobre isso é dinheiro público ou isso é dinheiro privado. É um misto, né? Porque a gente tem que considerar que o SUS é um grande demandante, né, de medicamentos, então ele tem uma responsabilidade aí de garantir esse acesso à medicação, uma maneira de garantir é produzir o insumo farmacêutico, e a iniciativa privada porque é um bom negócio para eles, né? A gente tem uma indústria de genéricos bastante forte no país e as indústrias farmacêuticas estão muito interessadas em lançar o primeiro genérico, desculpa. Quando elas lançam o primeiro genérico no mercado, elas têm um período de 1 ano, aproximadamente, que elas conseguem faturar mais e dominar o mercado com aquele genérico, né? Então, a gente fica observando quando vai cair a patente do medicamento, desenvolve a molécula e lança o primeiro genérico. Então, a iniciativa privada também entraria nesse tipo de financiamento. Norberto, quanto hoje de IFAs é produzido nacionalmente e quanto aquilo que é importado? Você tem esse percentual? Sim, como eu mencionei aí rapidamente na resposta, hoje nós produzimos apenas 5% do IFA e nós importamos 95% do que é consumido aqui. É um pouco aterrorizante, eu diria, porque isso demonstra tamanho da vulnerabilidade do Brasil por ter uma população de 210 milhões de habitantes, né? Se nós estivéssemos falando de um país como a Argentina, que tem uma quantidade muito inferior a essa da população, você fala normal, porque isso é uma prática normal de países menores, né? Agora, de importar tudo. Agora, de um país como o Brasil, que já tem uma indústria farmacêutica gigante e instalada, é um pouco assustador, porque com o advento da pandemia, as empresas levaram um susto, né? Porque elas ficaram desabastecidas por um período, a demanda mundial aumentou muito para países como China e Índia,
E a gente ficou atrás na fila, né? Então, e a gente pagou muito caro, logística muito cara, então ligou um sinal de alerta. Isso é mais assustador, Geraldo, quando você pensa que quase 3 décadas atrás, né, nós em 90, final da década de 90, o Brasil produzia 50% dos insumos que eram consumidos aqui para a produção de medicamento, né? Então, isso e a gente caiu para 5%. E o que levou a essa deteriorização, É, Norberto? eu diria que são 2 fatores, né, preponderantes. Um deles é a abertura comercial, a abertura das fronteiras, né? Então, no governo Collor, houve uma abertura muito abrupta e ela prejudicou não só a indústria farmacêutica ou a indústria de insumo farmacêutico, como vários outros setores do país que tiveram muito pouco tempo para se adaptar. E se você considerar que para uma indústria de insumo farmacêutico você precisa de 3 anos, no mínimo, para desenvolver uma molécula, enfim, é um processo longo, essa interrupção ela acaba com a indústria. E aí, ao mesmo tempo que foi essa abertura, esse choque da abertura, que foi uma invasão de produtos chineses, europeus aqui no Brasil, de uma vez, e aí acabou com a indústria local, a China, no mesmo momento, a China montou um programa de atração de empresas de insumo farmacêutico para lá. Só que eles criaram um programa muito robusto. Tanto é que hoje, só para dar em números para você assim, ter uma noção, no Brasil a gente tem na Anvisa cadastrado 42 empresas de insumos farmacêuticos. Mas eu diria para você que vendem e comercializam insumos são 12 empresas. A China tem, no nosso conhecimento, mais de 3.000 empresas de insumos farmacêuticos. Você acha que falta uma política de Estado para incentivar o desenvolvimento do setor de insumos no Brasil? Falta, porque na China, como que eles fizeram? Eles ofertaram mão de obra barata, eles ofertaram espaço, eles financiaram as exportações, eles financiaram a instalação da empresa, terreno, 20 anos de concessão para um monte de coisa. Então, as multinacionais que estavam aqui no Brasil saíram daqui e foram para lá. Então, assim, todo esse projeto aí de estruturação de uma cadeia, ela depende muito do esforço do governo, né? Então, estou falando aí de questões regulatórias, imposto, financiamento, né, crédito para esse tipo de empresa, ambiente científico de pesquisa é importante. Então, precisa de política pública, senão não E caminha. você acha que precisaria também aumentar a participação da indústria farmacêutica nesse processo de parceria com política de Estado, indústria de insumos e indústria farmacêutica? Como é que você vê essa parceria entre esses 3 elos da cadeia produtiva? Perfeito, Geraldo. Pergunta muito boa, porque no final do dia, quem que é nosso cliente, né? A indústria farmacêutica. E aí você imagina o nosso trabalho de ter que convencer ou de fazer um trabalho mais de uma articulação melhor com a indústria farmacêutica, de falar, eu sou capaz de produzir, investe em mim, vamos fazer esse projeto juntos, desenvolvimento dessa molécula. Aí fala, não, mas a China me oferece por tanto, está pronto já, eu não preciso nem, só preciso registrar no Brasil. Aí você fala, não, mas você vai ter a produção aqui, isso é um produto que vai durar 10 anos, tal. Então, você tem um convencimento e até uma... Você imagina, você está 30 anos quase fazendo a mesma coisa. Aí, de repente, vem um maluco aqui brasileiro e fala, vamos fazer diferente? Aí o cara fala, você fala, mas 30 anos deu certo, eu vou fazer com você agora? Então, tem toda essa quebra de paradigma, tem a gente mostrar, e eles estão percebendo que nós vamos ter, nunca nós seremos independentes, nenhum país do mundo vai ser na produção de insumo, mas você precisa desenvolver uma capacidade tecnológica, porque se algo acontece de errado em algum canto, a gente tem condições de reagir. Eu tenho condições aqui de acionar tal grupo de trabalho, tal empresa que vai começar a produzir daqui 6 meses algum produto. O problema é que hoje a gente não tem isso daí. Aí a gente fica mais frágil. Então, assim, a gente precisa voltar a se articular com a indústria farmacêutica de uma maneira diferente. A gente já faz isso, obviamente, esses são nossos clientes, né? Mas de uma maneira diferente para que a gente consiga quebrar esses paradigmas e desenvolver uma indústria forte de insumo farmacêutico em parceria com a indústria de medicamentos.
Norberto, dentro desse assunto, desse tema aqui que nós estamos conversando, medicamentos de especialidade, você vê alguma potencialidade de aumento na produção de insumos? Tem alguma linha específica dentro da área de medicamentos de especialidade que tem uma tendência de crescimento? Olha, o que a gente hoje, eu estou falando de potencial Brasil, tá? Porque existe um problema muito grande, que é sempre bom deixar claro aí. Para você produzir um insumo sintético, que é a maioria hoje do que existe no mercado, a matéria-prima vem do petróleo, da indústria de química fina. Nós não temos essa indústria para grau farmacêutico no Brasil, entendeu? Nós temos para plástico, etc. Mas a Petrobras, por exemplo, chegou uma época que tentou se investir nisso e parou. E aí essa matéria-prima vem de onde? China e Índia de novo, né? Especialmente da China. E então a gente sempre vai depender muito dele se for se aprofundar nessa questão do sintético. Só que tem outras frentes, como a biológica, que são os MABs aí, que é a fronteira do conhecimento em medicamento. Isso é biológico, é fermentação. Então são processos que a gente consegue fazer aqui sem depender deles. Só que precisa de muita pesquisa, porque é outro processo de produção, né? Aí tem a biodiversidade. Eu acho que vale um comentário aqui interessante dos medicamentos que foram patenteados no mundo na década de 80 até 2020, 50% deles, 50%, a origem foi da biodiversidade, seja ela de uma planta, de um animal, qualquer coisa, mas partiu de um ativo da natureza, da biodiversidade. E aí se desenvolveu o medicamento, patenteou e é consumido hoje no mundo. E o Brasil, todo mundo sabe, é a maior diversidade do planeta, né? Então a gente explora muito pouco. E a gente está com hoje uma capacidade tecnológica instalada muito boa para desenvolver essa frente. Só para você ter uma ideia, em 2027, tem uma empresa nacional que desenvolveu, a partir da biodiversidade, uma molécula e um medicamento para tratar do vitiligo. 2% da população mundial tem vitiligo. Eles estão numa expectativa para 2027 de um faturamento de 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. De um medicamento que vai vir do extrato da natureza. E tem 80% a 85% de cura. Então, como desprezar esse potencial, né? Não dá. Então, essa é uma vocação do Brasil. E, por último, que eu citaria também, são os insumos de origem animal. A heparina, condroitina, soro fetal bovino, etc. A gente tem um potencial enorme, só que, de novo, travado onde? Regulatório, imposto, enfim, algumas amarras a gente está tentando destravar, e isso representa um mercado grande de 3, 4 bilhões de dólares, e hoje a gente só trabalha com 200 milhões. Imagina, você destrava aí, você pula para 4 bilhões. Então, eu focaria nisso daí. Agora, óbvio que sintético precisa ser trabalhado, mas qual molécula que a gente tem mais operações e condições de produzir internamente, sem depender tanto do mercado de um fornecedor internacional, entendeu? Muito obrigado, Norberto. Chegamos aqui ao fim do nosso programa. Foi muito boa aí a sua contribuição. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês aí.